Oi, olá professor Rivaldo, olá colegas, aqui é Alberto, estou falando do texto, estou gravando esse vídeo para deixar minha opinião sobre o texto do Paul Singer, o capítulo introdutório sobre o livro Economia Política da Urbanização, do Paul Singer, de 2018, né? Eu acho que ele traz uma ótica diferente sobre como nasceram as cidades, mas como um ponto explícito na paisagem de como as cidades no mundo nasceram a partir de uma divisão de classes, a partir de uma luta de classes. Ele não deixou claro, fala pouco lá na metade da introdução sobre em que locais, em que países hoje no mundo surgiram essa cidade que ele idealiza. Mas sempre me veio à cabeça desde o início da introdução que ele está falando de sociedades antigas, como a Mesopotâmia e o Egito, com certeza. Então inicia o capítulo introdutório sobre esse mundo, que sempre ficou claro na cabeça dele a divisão entre o mundo urbano e o mundo rural, e que a cidade nasceu justamente como um centro do poder político, né, da centralização política, da necessidade de representação política, e o campo sempre como atividade primária. E a partir disso que realmente ele começa a explicitar um pouquinho de como os agricultores começaram a trabalhar o excedente agrícola, como os agricultores começaram a mandar esse excedente para a cidade, fazendo surgir outras classes sociais mais urbanas, tipicamente urbanas, como os religiosos, os militares, além da própria classe política, né, que sempre se enraizou nas cidades. E a partir daí começou essa bipolaridade entre campo e cidade. Eu imagino que sim, nas sociedades antigas, especialmente Egito e Mesopotâmia, e depois na Grécia também, começou essa divisão entre o campo e a cidade. E que aí ele faz uma retrospectiva então de como as cidades se desenvolveram desde a antiguidade. Começou a falar da cidade política, que foi clássica, né, na Idade Antiga. Depois a cidade comercial, que começou a desenvolver a partir do século XV e XVI na Europa, na Idade Média, como fruto já das rotas comerciais, dos intercâmbios comerciais entre as várias cidades europeias. E que aí sim nasceu uma classe burguesa que dominava todas essas relações comerciais, e que justamente essa classe, a partir dos lucros vindos dessas trocas comerciais, que começou a fomentar, incentivar os produtos industriais ou manufaturados, causando assim a Revolução Industrial, três séculos depois, e por consequência as cidades industriais que nós temos hoje no mundo, né? As clássicas cidades industriais. E lá no final do texto, inclusive voltando essa retrospectiva histórica dele é muito boa, né? Lá no final do texto ele fala atualmente sobre a industrialização da agricultura, né? Sobre como a organização do campo se dá hoje, a produção agrícola se dá hoje a partir de uma necessidade da cidade. As pessoas que moram na cidade, o campo então se reorganiza a partir da cidade. E então ele deixa claro, eu entendi assim, né, porque eu já fiz vários estudos nesse campo. A partir da necessidade da cidade, o campo adquire novas funcionalidades, não é só a produção de gêneros agrícolas, mas como também o turismo rural, o turismo sustentável, o turismo de aventura. Então hoje, com a tecnologia, um agricultor produz bem mais por hectare, por hectare quadrado. Então muito tempo que antigamente era utilizado somente para concentrar força produtiva na produção de gêneros agrícolas, hoje esse tempo sobra. Então esse agricultor tem mais tempo de orientar a sua força de trabalho em outros afazeres, como o turismo rural, o turismo sustentável, enfim. E por fim ele duvida hoje em dia nessa divisão clássica entre o rural, o mundo rural, e o mundo urbano clássico ou novo também, não sei, ele deixa várias dúvidas.
mas com certeza, como um texto introdutório, né, na introdução, ele está apenas abrindo os comentários, né. Então ele duvida muito dessa distinção entre o campo e a cidade. Eu também acredito muito que hoje já não existe mais o campo e a cidade. As pessoas que vivem no campo têm uma mentalidade totalmente urbana, assim como as pessoas urbanas têm vários conhecimentos do campo. Então é mais naquilo que hoje se estuda na geografia agrária como ruro-urbano, em que os dois espaços estão bem atrelados, bem familiares. Tá bem? Então essas eram as minhas opiniões.